Então vamos lá, vamos para o nosso ritual de início. Pegue aí o seu copo com água, ou a sua garrafa com água, enfim, aquilo que for mais confortável para você. Alinhe a sua coluna na cadeira, no chão ou no sofá, onde quer que seja que você está sentado. Feche seus olhos. Isso. Inspira, expira, solta. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Isso. Cuidado para a coluna não se curvar. Apenas relaxe as tensões, mas mantenha a coluna ereta. A cada inspiração, vai trazendo para dentro de si a atenção com o momento presente. E a cada expiração, vai tirando daí de dentro aquilo que não for necessário para essa leitura, para esse encontro, para essa reflexão. Inspira, relaxa, expira, põe para fora as preocupações. Inspira, relaxa, mantém a coluna ereta. Expira, põe para fora as ansiedades. Isso. Continua. E agora, com o seu copo de água, a cada gole que você dá nessa água, você vai ampliando a tua percepção desse espaço que vai se criando no seu interior e ampliando o relaxamento do teu corpo. Isso, muito bem, muito bem. Agora então, de um novo local, um novo ritmo, numa percepção um pouco mais tranquila de nós mesmos. Eu vou colocar aqui na tela para quem está vendo no Instagram, embaixo de mim, para quem está vendo no YouTube, aqui do meu lado esquerdo, o texto que nós vamos ler hoje. Ele é um texto um pouco mais curto, é um texto um pouco mais direto, então provavelmente nós não vamos nos estender muito hoje, mas isso é atípico. Normalmente a gente costuma cavar bastante. Mas nunca se sabe. Vai que vocês trazem uma perspectiva para mim aqui e a gente juntos chega numa visão um pouco mais completa sobre esse texto. Sem mais delongas, então vamos colocar o texto aqui na tela. Hoje, então, como eu disse, nós estamos no aforismo 16, tá? Então você está vendo ele aí embaixo. Vamos ler juntos e após a nossa leitura juntos, eu sempre deixo um espaço para que você possa refletir um pouco. E se você está vendo esse vídeo gravado, recomendo que você dê uma pausa e reflita um pouquinho mais. É sempre bom ter a sua perspectiva antes da gente fazer a nossa, tá? Então vamos lá. Aforismo número 16. Quando um grande soberano governa, o povo mal sabe que ele existe. Os menos grandes são amados e louvados. Os ainda menores são temidos. Os mais inferiores ainda são desprezados. Quão ponderados devemos ser com as palavras? Terminada a obra, os negócios seguem o seu curso e as pessoas pensam: somos livres. Bom, esse é o texto número 17. E eu vou pedir para que agora você releia ele, tá aí na tela, releia ele, veja o que você acha, veja quais pensamentos te vêm em mente, veja qual a interpretação que você tem sobre ele, ok? Vou dar aqui um tempinho de silêncio. Muito bem, como esse é um texto mais curto, né, e a gente tem o privilégio da pausa em alguns momentos, então vamos lá. Vamos pegar o texto e vamos separar ele na primeira parte, que é essa parte onde ele fala nas 5 primeiras linhas. Quão,
Quando um grande soberano governa, o povo mal sabe que ele existe. Muito bem. Os menos grandes são amados e louvados, os ainda menores são temidos, os mais inferiores ainda são desprezados. Bom, quando eu fui fazendo as leituras anteriores, eu fui explicando várias coisas para as pessoas que a gente precisa observar quando lê um texto do Tao Te Ching. E caso essa seja a sua primeira vez aqui, eu vou repetir alguns dos detalhes importantes, porque aqui a gente já observa eles. Tá? Sempre que o Lao Tzu usa, e vocês estão vendo aí no texto, a inicial de uma palavra maiúscula, sem que ela esteja no começo da frase, significa que essa palavra que tem a inicial maiúscula é uma denominação da sua versão mais nobre, da sua versão mais, não seria divina a palavra, mas mais elevada. Tá? Ou seja, o ápice da evolução para aquele termo. Tá? Então aqui a gente já vê logo de cara ele falando na primeira linha de grande soberano, e ele usa o G maiúsculo e o S maiúsculo. Então a grandiosidade que é descrita através do G maiúsculo é a grandiosidade interior, não é o tamanho externo dessa pessoa, não é o quanto essa pessoa faz para fora, é o quanto essa pessoa tem um desenvolvimento interior. A grandiosidade dela não tem a ver com o reconhecimento das pessoas, mas sim com o alinhamento dessa pessoa com aquilo que é natural, com aquilo que é divino, com aquilo que flui incessantemente, no caso o tal. Tá? E aí a gente vai para a segunda palavra aqui com inicial maiúscula, soberano. Soberano, governante, comandante, né? Aquela figura na posição de poder. E aqui a gente tem o soberano com S maiúsculo, que significa realmente um líder, realmente um governante, mas não um governante que tem interesses pessoais, não um governante que lida com condições do ego, mas um governante soberano sobre o seu próprio ego que governa para as pessoas e não para si mesmo. Então, veja, vamos juntar esses dois termos, né? Aquele grande, porque tem um desenvolvimento interno, e aquele que lidera a partir desse desenvolvimento interno. Então, esse indivíduo, quando governa, o povo mal sabe que ele existe. Interessante, né? O cara ele é tão grandioso, ele se aprofundou tanto em si, se libertou dessas grades do ego, que as pessoas mal sabem que ele existe. Pois é. Porque para você se conectar com esse tipo de pessoa, com as ações desse tipo de pessoa, você tem que ter uma certa grandiosidade em você também. Porque senão, tudo que esse cara fizer, como não envolve o ego dele, ele não vai ser reconhecido por quem se identifica com o ego. Ele não vai ser visto pela maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas se identifica com o ego. Então, o povo mal sabe que ele existe, porque ele faz as coisas que ele tem que fazer de tal forma que nem parece que foi ele que fez. Eu não sei se vocês conseguem pegar aonde está a grandiosidade disso, mas a gente vai desenvolver isso melhor. Antes, vamos ver agora o diminutivo, né? A diminuição desse governante. Então, os menos grandes, e aqui agora tem tudo minúsculo, são amados e louvados. Então, quando você ama e louva um governante, ele é menos grande, ele não é um grande soberano. E veja que ele não tem essa. Ele ainda tem o ego, ele ainda tem essa questão do ego, e é através desse ego que ele faz. Então, se eles são amados e louvados, é porque eles estão atendendo demandas específicas. E para que eles sejam amados e louvados, eles mostram a si mesmos atendendo essas demandas. Então é aí que eles não são tão grandes, né? Os menos grandes são vistos, porque eles se mostram, mas ainda assim eles estão atendendo demandas, da grande maioria, claro. Os ainda menores são temidos. Aí a gente já começa a mudar de figura, né? Ou seja, o ego dele é tão grande
deles, né, é tão grande que o que eles fazem não consideram as pessoas, muito pelo contrário, eles oprimem as pessoas. E aí eles são temidos. Então a gente vai diminuindo a grandiosidade, o tamanho desses soberanos. E os mais inferiores ainda são desprezados. Então, quanto mais o ego está exaltado, mais inferior é esse soberano. E nesse nível mais profundo, eles são desprezados. Ah, esse cara, deixa esse cara pra lá, esse cara é lixo, esse cara não importa. Ah, essa pessoa, não, pelo amor de Deus, não quero nem saber, deixa isso quieto. Bom, dito tudo isso, né, sobre os soberanos, analisando aqui linha a linha, entendendo as iniciais maiúsculas que o Lao Tzu usa lá para o grande soberano, vamos pegar aqui as minhas anotações para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais e, óbvio, né, traga aí também a sua perspectiva, tanto aqui nos comentários da live quanto nos comentários do YouTube e, se tudo der certo, nos comentários desse vídeo gravado depois no Instagram. Então, como a gente está falando desses níveis do soberano, né? Olha só que interessante. Quando um governante é realmente bom, você só sabe que ele existiu, mas não sabe dizer os seus atributos. Você não sabe muito sobre ele. Ah, fulano foi o nosso líder aí por um tempo. Ah, mas o que ele gosta, o que ele não gosta? Ah, eu não sei muito, porque ele estava sempre se diluindo nas coisas, né? Ele não estava... Ele em si não falava muito sobre si, mas ele falava sobre a sua função, sobre aquilo que precisava ou não ser feito. Então a gente não sabe muito bem os atributos dele, né? É, e aí tem um lance. Quando uma pessoa está nessa posição, que aqui ele está falando de soberano, mas vamos trocar o soberano por qualquer pessoa de destaque. Vamos pegar alguém que está à frente de alguma coisa, um líder, um gestor, um gerente, essas coisas todas, né? Ou até mesmo eu aqui falando com você. Se ao término dessa aula, se ao término da lida dessas outras pessoas que eu citei como exemplo, você sair daqui falando sobre mim, você sai daqui e refletir assim, nossa, olha que interessante, olha como o Marcel ele consegue transmitir, como o Marcel consegue traduzir essas coisas. Caramba, que legal que é o Marcel. Bom, se você sair daqui com esse tipo de reflexão, significa que eu falhei. Agora, se você sair daqui pensando no texto, pensando em como você melhorar alguma coisa em você, ou algum aspecto que veio à tona por causa dessa leitura que a gente fez, aí sim eu fui um bom orador aqui para você. Porque se você sair falando sobre mim, o meu ego se ressaltou. Agora, se você sair falando sobre o assunto, aí o meu ego ficou no lugar dele, que é o de locutor, não o de personagem principal. O intuito aqui é que você, meu intuito, é que você reflita sobre a sua vida. E não sobre a minha vida, não sobre a minha conduta. Porque de verdade eu não tenho nada de especial. A única coisa que eu tenho é uma grande vontade de passar isso aqui adiante. Só isso. Então, esse governante realmente bom, você não sabe muito sobre ele, mas você está vendo a obra dele ali. Esse orador realmente bom, você não termina falando sobre ele, você termina falando sobre o assunto. Esse gerente bom que organiza situações ali no seu serviço, você não sai falando sobre ele, você sai falando sobre a solução, sobre como aquilo melhorou, não porque ele fez, mas porque ele participou da coisa. Não é sobre ele, não é sobre mim, é sobre o assunto, ok? O bom governante faz o seu trabalho de modo que as pessoas pensam que as coisas se deram por si mesmas. Lembra que eu falei agora há pouquinho que ele se dilui, né? Você não sabe muito sobre ele porque ele se dilui nas ações que são necessárias serem feitas? Pois é. Então, esse grande soberano, esse bom governante, você não vê que foi ele que fez. Dá até a impressão que ele estava ali, mas que a coisa aconteceu por conta própria. O governante sábio conhece a natureza humana. Ele faz a sua obra de forma a sempre considerar essa natureza. Marcelo, o que você quer dizer com isso? Como assim a natureza humana?
Por que você foi para esse lado? Bom, vamos pegar aqui a próxima linha, olha só. Quão ponderados devemos ser com as palavras? Quão ponderados devemos ser com as palavras? Terminada a obra, os negócios seguem o seu curso e as pessoas pensam, somos livres. Então, essa segunda parte, barra última parte aqui do texto, fala um pouquinho sobre a nossa percepção de como que a gente se manifesta no mundo, tá? E quem está na posição de soberano, de governante, ele tem que levar em consideração não só a forma com a qual ele se expressa no mundo, mas a forma com a qual as pessoas à sua volta se expressam. E essa expressão, ela não foge da natureza humana de ação. Qual que é a natureza humana, Marcelo? Bom, a natureza humana é ser emocional, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão reagindo a essas coisas, as grandes massas, né, são muito reativas. E a natureza é que você enxergando o que está acontecendo emocionalmente, você meio que já tem uma expectativa da atitude das pessoas. Tá? Então, esse soberano, ele sabe, ele considera essa natureza humana em todas as suas expressões, porque ele é sábio. O grande soberano, G maiúsculo, S maiúsculo, ele é sábio, ele conhece a natureza humana e ele sabe que se ele se colocar acima, ele vai gerar conflito, ele vai gerar inveja. Então ele se coloca junto, de tal modo que, de novo, ele se dilui na ação e a gente pensa que a coisa aconteceu por si mesma. Não, o fulano ele estava lá, ele estava junto, mas nossa, eu não sei o que ele fez ou se ele fez, mas a coisa de repente se resolveu. Nem parece que foi ele que fez alguma coisa. Pois é. Essa é a perspectiva sábia desse grande soberano, com G maiúsculo e com S maiúsculo. Esse governante, né, a gente percebe que a gente está falando bastante sobre aspectos do ego. Por quê? Porque é essa que é a brincadeira que o Lao Tzu faz aqui com a gente, uma brincadeira muito séria, né? Que é de a gente entender que por mais que ele esteja falando aqui de um soberano, que dá a ideia aí de um líder de um grupo e de etc., de certo modo, como eu já disse em outros textos, ele também está falando sobre nós mesmos enquanto governantes da nossa vida, enquanto soberanos do nosso mundo interior, nosso mundo aqui, onde a gente tange fisicamente, né, até onde a gente alcança. Então, esse soberano, esse estado soberano que nós podemos ter sobre nós mesmos, ele acontece quando a gente conhece um pouquinho melhor o nosso ego. E a gente vai colocando esse ego para fazer aquilo que é da sua competência. E não para gerar atritos triviais, querer ser reconhecido, querer ganhar destaque, querer ganhar relevância. Veja, eu não estou dizendo para você não ir atrás de nada disso. Não é isso. O ponto é, o teu ego está no comando, você só vai querer isso. Você não vai considerar a natureza humana, você não vai considerar os sentimentos, as emoções, você não vai ter uma visão ampla de nada, porque você está limitado ao teu ego. Agora, quando a gente está limitado ao ego, uma coisa que é muito forte é a carência. E a carência, ela vai se desenvolvendo em várias coisas. A origem da carência é o egoísmo, porque a gente sente que certas coisas não são atendidas, que a gente deseja essas coisas acima de qualquer outra coisa, e aí nós vamos nos tornando carentes. Então, nessa posição de soberanos da nossa vida, olha só, esse soberano não tem carências, não necessita de autoafirmação. Ele dá a cada ação, perdão, aquilo que lhe corresponde, sem diminuir e sem exaltar. Terminada a ação, ele deixa que ela siga o seu rumo. Bom, a gente normalmente tende a fazer algo, dar a vida a um projeto, dar uma iniciativa a alguma coisa, aí a gente faz o quê? A gente vai ali moldando, ou não, não vai para cá não, vai para cá, não vai para lá, vai para cá. Por quê? Porque a gente fez isso a partir do nosso ego. E se isso não der certo, é como se eu tivesse falhado.
Então, a minha carência, o meu medo, o meu egoísmo, ele demanda que tudo aquilo que eu crio, eu vou ali. Eu nunca paro de criar isso. Eu continuo criando o tempo todo. Eu não deixo que a coisa siga por si, o seu próprio caminho. Por mais que ela não dure nada. Por mais que ela falhe na primeira volta que ela der sem a minha mão. Eu não penso assim, puxa, deixa eu observar o que eu fiz e ver como que eu faço melhor da próxima vez, quando ou caso isso não der certo. Não, eu preciso fazer dar certo, eu preciso fazer dar certo, eu preciso fazer dar certo, e você vai, vai, vai e nunca para. E esse tipo de atitude é o tipo de atitude que vai levando a gente para esse lugar aqui de sermos desprezados. Porque a gente não deixa as pessoas seguirem o seu caminho, a gente não deixa as coisas seguirem o seu caminho. Nós somos iludidos pela ideia de que precisa dar certo, a gente precisa vencer, a gente precisa se sobressair, a gente precisa se destacar. E de novo, eu não estou falando que isso é um pecado, que isso é errado, ou que se você está se destacando você está errado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dessa doentia necessidade de o tempo todo estarmos sendo vistos, sendo elogiados, estarmos com a razão, termos uma posição de destaque, de relevância e sermos os donos da verdade. Isso vai nos tornar cada vez mais desprezíveis. E eu não preciso que você faça nenhum exercício muito longo, você já deve ter tido no teu ciclo de amizades ou no teu convívio profissional aquela pessoa chata, aquela pessoa que ninguém tolera, porque tudo é ela. Não, porque eu fiz isso. Você vai comentar alguma coisa legal que te aconteceu? Não, mas comigo já aconteceu melhor. Aí você vai comentar uma coisa ruim que te aconteceu? Não, comigo já aconteceu pior. Você começa ali uma conversa, a pessoa entra e vai falando por cima, falando porque ela é demais, porque ela também passou por isso. Gente, isso é uma carência enorme, mas é um tipo de coisa que você começa a desprezar. Algumas pessoas, por educação, por empatia, ainda por um curto período de tempo, toleram. Mas na primeira chance elas vão embora. Veja, a pessoa não deixa que as coisas aconteçam, ela não joga ali uma ideia na roda e deixa essa ideia fluir. Não, ela fica ali, contornando, costurando, complementando essa ideia com mais argumentos, com mais visões, com mais elaboração. Essa pessoa não consegue ser um soberano sobre si mesmo, porque ela não consegue abandonar aquilo que ela faz para que aquilo siga o seu caminho. Já o soberano que é grande, né, com G maiúsculo, com S maiúsculo, que tem sabedoria, esse, terminada a obra, os negócios seguem o seu curso. Ele faz o que tem que fazer e solta. E aí as pessoas em volta não sentem que ele ali, o soberano, está, sabe, guiando. Não, eu sou livre. Ele criou aqui uma situação e aí dentro eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou livre, tanto para continuar, quanto para gostar, para desgostar, para parar. Eu sou livre. E para o soberano, que é grande, ele fez aquilo considerando a natureza humana, considerando o melhor para aquele grupo de pessoas. Então ele não precisa ficar modelando a coisa mais. Ele não precisa ficar junto ali com as pessoas, guiando elas. Porque ele fez de tal modo que as pessoas conseguem se sentir livres. E aí eu pergunto, né? Nós conseguimos fazer as coisas de tal modo que as pessoas à nossa volta, para as quais nós fazemos essas coisas, se sintam livres, queiram estar com nós porque se sentem bem ao nosso lado, ou nós criamos situações, ideias, prisões psicológicas para que essas pessoas sintam que precisam estar do nosso lado. As pessoas nos amam porque nós somos amáveis ou elas nos amam porque nós criamos dependências nelas? Essa é uma reflexão muito dolorosa de se fazer porque todos nós estamos mais para a segunda opção do que para a primeira. Todos nós temos aí comportamentos de carência, comportamentos de egoísmo. E veja, a gente não precisa se crucificar por causa disso. Né? Nós vivemos em uma sociedade
com inúmeras demandas abusivas, com transformações constantes, com atritos e conflitos e etc. E tá tudo bem a gente cair em certos fluxos da onda, né? Em certos movimentos da moda. O problema não é a gente cair neles, o problema é a gente sequer perceber que caiu neles. Então, se você, ao fazer essa reflexão, ao tentar exercer a qualidade de um grande soberano sobre si mesmo, identificar esses lugares onde você foi o chato, você foi o egoísta, você foi aquela pessoa que só queria falar sobre si, ao identificar esses aspectos em você, que você seja capaz de se amar, né? Porque, bom, pelo menos você percebeu, pelo menos eu percebi isso aqui que eu fiz de errado nessa situação, com aquela pessoa, naquele lugar. Bom, se eu conseguir perceber que eu errei, eu posso ser um pouco mais amoroso comigo e falar, tá, ok, então não vou mais fazer isso, ou pelo menos, né, entendi que eu fiz isso nesse lugar, deixa eu ficar um pouco mais atento em situações parecidas com essa, tá? Bom, dito tudo isso, esse texto ele é um lembrete para gente, para que a gente pare e pense um pouquinho que tipo de soberano eu sou sobre mim mesmo, que tipo de soberano eu sou na relação que eu tenho com as pessoas à minha volta. Eu sou esse aqui que as pessoas mal sabem que eu existo. Eu não preciso estar ali junto com elas o tempo todo, mas quando eu sou bem quisto. Eu não preciso ficar me exaltando para mim mesmo o tempo todo, porque eu sei do que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar me lembrando, olha como eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele. Ou eu simplesmente faço e no fim do dia eu relaxo e eu sigo para o próximo dia, né? Ou então eu estou em algum desses outros aqui, né? Eu idolatro a mim mesmo, eu sou idolatrado pelos meus amigos, pelas minhas relações, né? Ou eu sou temido pelos meus amigos, temido nas minhas relações, ou eu sou desprezado. Então, essa autoanálise que esse texto propõe para gente, né? E ele também dá uma direção, né? Quão ponderados devemos ser com as nossas palavras. Olha, se você não está ali nesse ponto ideal, e nós não estamos. Nós talvez estejamos muito bem, obrigado, em alguns aspectos, mas no ponto ideal a gente não está. Então, se nós não estamos nesse ponto, olha o Lao Tzu já dando aqui uma direção para a gente, né? Quão ponderados devemos ser com as nossas palavras? Pondere, pondere. Se aquilo que você quer falar para aquela pessoa, naquele lugar, para si mesmo, deve realmente ser dito. Realmente você precisa humilhar aquela pessoa, se vingar daquela pessoa, daquela situação, daquele lugar, daquele grupo, daquela região, daquela religião. Você precisa realmente dessa vingança? Talvez, muito provavelmente, não precise. Então, pondere, pondere. Nada como um copo de água, uma respiração profunda e um pouquinho de fechar os olhos para a gente pensar em uma segunda, uma terceira, uma quarta vez antes de falar alguma coisa. Porque uma vez que você falou, não tem mais volta, ok? E aí a segunda coisa que ele deixa para a gente de dica é aprenda a soltar. Aprenda a soltar aquilo que você cria. Aprenda a soltar essas coisas todas que você gera com o seu trabalho, com as suas relações. Solta. Ah, eu falei uma coisa e fulano não gostou. Solta. Deixa o fulano ficar chateado com você. Você falou a coisa. Qual que é o problema de ficar chateado com você? Ah, eu tive um ato falho, eu falei um negócio de que eu não devia ter falado e a pessoa ficou magoada comigo. Bom, peça desculpas, claro, mas a pessoa não precisa te desculpar para você ficar bem. Foi um ato falho. Foi uma coisa que você não queria ter feito e você fez. Existe um arrependimento em você, deixa a pessoa poder escolher não querer mais olhar para tua cara. Você teve um ato falho consigo mesmo, ok, percebeu, se perdoa. Se perdoa, deixa esse ato falho ir embora. Aprenda o que ele tiver para te ensinar e deixa ele ir embora.
Porque tudo aquilo que nós construímos com amor, com dedicação, com carinho, com esforço, vai seguir o seu próprio rumo. Independente do que a gente quer para isso que foi criado, independente se é um objeto inanimado ou se é um outro ser humano, vai seguir o seu próprio rumo, mesmo que seja o seu discípulo, o seu pupilo, o seu estagiário, o teu filho. Vai seguir o rumo que tiver que seguir. E o rumo que ele seguiu não define a qualidade do que você fez. Porque pessoas vão tomar decisões baseadas nas vidas delas. E que bom que é assim. Porque se a gente começar a dar essa direção para os outros ativamente, a gente também vai ter que viver a vida do outro. E venhamos e convenhamos, ninguém quer isso. Vamos viver a nossa, que já estamos ausentes demais da nossa própria vida, imagina ainda ter que viver a dos outros. Né? Sejamos sim inspiração, amor, apoio, carinho, todo o afeto que a gente possa ser para o outro nas nossas relações, mas não queiramos viver a vida do outro. Então, esse texto, o Lao Tzu traz para a gente essa percepção de que lugar que nós estamos sendo soberanos de nós mesmos, ou sendo diretores de empresa, empresários, ou qualquer outra coisa, líder de grupo, enfim, né? Como que é a nossa posição, como que é a nossa atuação nessa posição, e mais importante, na nossa própria vida. Né? Então, ponderem suas palavras, respirem, fechem os olhos um pouquinho antes de responder uma provocação, antes de responder um comentário absurdo. Se possível, nem participe da coisa. Agora, se tiver que participar, participe considerando a natureza humana antes de tomar as suas atitudes. Isso é o mais importante. Pessoas de grande destaque positivo no mundo são pessoas que não só conhecem a natureza humana, como respeitam a natureza humana e conseguem direcionar suas ações de forma alinhada com a natureza humana. Bom, dito isso, né, hoje, como eu falei, um texto um pouquinho mais curto, mas ainda assim acho que a gente tirou algumas coisas bem interessantes daqui. Deixa eu ver se tem algum comentário por aqui, pelo jeito não. Nenhum comentário no momento. Talvez venha algum nos próximos minutos. Então eu vou finalizando aqui. Se tiver alguém que queira fazer algum comentário, aproveita a chance. Tio Lu, que bom que você está aqui, tá? Hoje o texto foi um pouquinho mais curto, mas fizemos. Bom, esse foi então o nosso primeiro encontro, tá? 2025, começando oficialmente hoje. Lembrando que as lives acontecem semanalmente, vai ser um texto por semana, como nós fizemos ano passado. Acho que foi muito legal, deu super certo. Vamos seguir esse ano fazendo um texto por semana. Caso aconteça aí alguma coisa, a gente vai avisando sobre, de repente, aumentar o fluxo. Se você gostou desse conteúdo, tá vendo ele ou no YouTube ou no Instagram, se você gostou disso, considere contribuir com o trabalho. Tem o meu Pix, infelizmente é o único caminho que eu tenho por enquanto para apoiarem aqui o meu trabalho, então fique à vontade caso você se interessou, caso você gostou e queira retribuir, queira contribuir, tá aí, você pode transferir o valor que for mais agradável para você, tá bom? Dito tudo isso, eu te agradeço por estar aqui. Opa, tio Lu, vamos lá, tem um comentário aqui. É difícil não se sentir superior quando se está cercado por pessoas que funcionam fazendo tudo errado. Cara, é difícil, mas pare e pensa um pouquinho, tio Lu. Você é determinado por si mesmo ou você é determinado pelas pessoas que te cercam? Ah, Marcel, mas eu já li em vários lugares que aquilo que nós somos tem a ver com as pessoas que estão à nossa volta, com o meio que a gente vive. Tá, tem, eu sei que tem, né? Mas na sua superfície. Agora, no teu íntimo, no teu profundo, nesse lugar que vai além dessa vasta e rasa superfície, esse lugar que é um pouquinho mais afunilado, lá dentro, você realmente é o que um reflexo dessas outras pessoas ou você é você?
Eu tenho certeza que você é você. E o ponto é que a gente não consegue fazer esse mergulho. Então, como a gente não faz esse mergulho, a gente acha que a gente está ali nessa superfície, que nós somos frutos desse meio. Nós não somos frutos desse meio. Óbvio, nós temos características desse meio, mas nós não somos frutos dele. É só você dar uma aprofundadinha que você vai ver que não. E esse sentimento de superioridade é o teu ego. E, de novo, o problema não é você sentir essa superioridade. O problema é você começar a tomar atitudes baseadas nesse sentimento de superioridade. Porque, veja, tem certos lugares que nós vamos que nós somos detentores de um conhecimento maior do que a grande maioria daquele lugar. E isso não é vergonha, mas também não é motivo para que eu me sinta melhor que aquela pessoa. Eu vou me sentir melhor comigo mesmo. Olha, que bom que eu me esforcei, que bom que eu construí essa condição. Dito isso, que pena que o outro não teve essa oportunidade, então vou participar aqui com o meu melhor possível. Vai que o outro cresce também. Tá? Realmente é preciso respirar e ter paciência. Aprendi a fazer a minha parte, deixar as pessoas cometerem seus pecados e seus erros. É isso, cara. É isso. A gente tem sim que ter paciência, a gente tem que ponderar a nossa fala, mas ao mesmo tempo sermos amorosos com nós mesmos. Deixar o outro cometer um erro que não vai ser um efeito de onda, né? Esse erro que o outro vai cometer, realmente ele vai ser um aprendizado, deixa ele cometer. Agora, esse erro ele vai repercutir, ele vai piorar outras pessoas, participa. Você não precisa pegar na mão, não precisa resolver, mas participa. Como uma visão desprendida de ser ouvido, desprendido de ser acatado, mas participa. Porque às vezes o melhor que a gente pode fazer é participar da coisa. Não porque a gente sabe mais, mas porque a gente está vendo um erro que vai acontecer e não quer que isso prejudique outras pessoas. Lamentável ver muita gente que não quer ouvir. Pois é, meu amigo. Pois é, meu amigo. Tem muita gente que não quer ouvir. Tem muita gente mesmo que não quer ouvir. E várias vezes a gente também não quer ouvir. Várias vezes a gente se fecha para certas coisas, a gente se fecha para as limitações dos outros, a gente se fecha para as nossas próprias limitações, nós não queremos ouvir desculpas nem dos outros, nem de nós mesmos, nós queremos resultados. Isso também é se fechar. E não, a gente não precisa levar isso tão ao pé da letra assim. A gente pode simplesmente sermos amorosos, sermos bons soberanos, considerarmos a natureza humana nas nossas ações e, a partir disso, ter uma conduta um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais ativa. Acho que ativa é uma palavra boa, né? Sermos ativos na nossa vida e não apenas observadores das coisas à nossa volta. Mas óbvio, sempre considerando muito bem se essa ativação da sua ação ela tem a ver com a tua real condição ou é o teu ego querendo deixa que eu resolvo, né? Então essa parcimônia é importante. Então de novo fechar os olhos, respirar fundo, dar aquela espreguiçada, aquela alongada. E aí a gente abre o olho e fala, bom, é isso aí, eu vou participar disso mesmo, vou participar de um lugar bacana, eu não vou levar isso para um lado ruim, e aí você vai. Então, e também depois que você foi, né, como ele disse aqui, terminado a obra, os negócios seguem o seu curso, né? Então você vai lá, participa, faz o que você pode fazer e solta. Você foi lá, deu o seu tempero na situação e ainda assim o trem descarrilhou. É isso, meu caro, o trem vai descarrilhar mesmo. Você fez a sua parte ali. Nós não somos super-heróis, nós não somos salvadores de nada nem de ninguém. A gente participa, mas isso não significa que a nossa participação realmente resolve as coisas. Nós não somos tão especiais assim. Ser humano é muito difícil, porque somos responsáveis de fazer funcionar a consciência da nossa capacidade de raciocínio e de fazer escolhas. Todos os animais vivem em harmonia, os humanos não. Cara, eu acho que eu não sei te responder isso, viu? Sim, ser humano é difícil, porque envolve você ter a escolha de trabalhar os seus valores e as suas virtudes. Isso é difícil, sim.
mas é a condição humana, sabe? Quando você diz que todos os animais vivem em harmonia, a harmonia com a qual eles vivem é por causa da natureza deles. Eles estão seguindo a natureza deles e ao encontrar outro animal, eles sabem a natureza desse outro animal. Por isso que eles fogem quando tem que fugir, atacam quando tem que atacar, se escondem quando tem que se esconder, porque eles, sabendo da sua própria natureza, eles sabem da natureza dos outros que eles encontram e é por isso que a gente tem essa sensação de que os animais vivem em harmonia, porque eles estão no fluxo da natureza. A natureza vive em harmonia, não são os animais que vivem em harmonia. E o grande lance é que nós, humanos, somos animais também. Nós temos a harmonia da natureza para seguir. Significa que todo mundo vai seguir ela? Não. Ah, mas é difícil porque eu sigo, eu tento seguir, mas eu convivo com pessoas que não estão nem aí para o fluxo natural das coisas. Bom, é uma questão delas, não é sua. É você segue a sua natureza humana, você segue o fluxo que você consegue ler na natureza. Ótimo, maravilha, é por aí. Nunca é sobre os outros, é sobre nós. E isso não é egoísmo. Muito pelo contrário, quanto mais para dentro eu vou, melhor eu enxergo o lado de fora. Um pássaro sai do ninho pensando em melhorar a vida de seus filhotes. Nós, com a capacidade de pensar, destruímos o próximo e não praticamos a caridade. De novo, cara, se você não for para dentro de você, a sua ação para o lado de fora vai ser essa. Eles não estão nem aí para o outro. Agora, se você vai para dentro de você, a sua ação é de considerar o outro. Então, sim, existem essas pessoas que estão nesse contrafluxo da vida, mas também existem as outras pessoas que estão nesse fluxo. E quando a gente está se relacionando mais com um do que com o outro, significa que está na nossa hora de viver isso, para que a gente possa também perceber melhor o que está acontecendo comigo. É uma chance de eu poder me aprofundar um pouco mais em mim. Ah, Marcelo, mas é tão desgastante, é tão chato, é tão desmotivador. Sim, é. E no entanto, está acontecendo, porque provavelmente é algo que você precisa viver. Todos nós passamos por coisas que nós não gostaríamos de passar, mas ainda assim nós passamos por elas. Algum motivo deve ter. Segundo o taoísmo, é o fluxo da natureza. Então, naturalmente, nós precisamos passar pelo que estamos passando. Ou nós estamos no contrafluxo total da natureza e por isso passamos o que estamos passando. Então a questão não é sobre o outro, é sobre mim. Eu preciso entender qual desses dois lugares eu tô. Eu tô no fluxo realmente da natureza da minha vida. Então, ok, se eu estou no fluxo, isso está acontecendo, isso faz parte do meu caminho, eu vou aprender a lidar com isso. Ou não, eu achei que eu estava no fluxo, mas eu não estou. Então, se essas coisas estão acontecendo e eu não estou no fluxo, eu preciso me alinhar com esse fluxo para que então essas coisas parem de acontecer. Eu acho que eu consegui explicar. Espero ter ajudado. E, bom, gente, isso aqui que acabou de acontecer é uma coisa que eu gosto muito nos encontros do tal, que é quando realmente esse texto ele fala com algum aspecto que a pessoa está vivendo no momento. E aí essa fala traz perguntas, traz posições, e aí a gente vai lidando com essas perguntas, essas posições. Isso é filosofia prática. É isso que é o meu intuito aqui, é de transformar isso aqui em algo praticável, como a gente acabou de fazer com esses comentários que vieram. Então, não pense duas vezes antes de comentar quando você estiver assistindo ao vivo. Não pense duas vezes para comentar se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou se você estiver vendo a gravação, se deu certo aqui no Instagram também. Comenta. É muito legal que a gente possa aprofundar características, situações, enfim, que estão acontecendo com a gente no nosso íntimo, através dessas lentes que o Lao Tzu traz em cada texto, tá bom? Então, só recapitulando, primeira parte do texto, que tipo de soberano nós somos na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações com nós mesmos. E a segunda parte, quão ponderados nós somos com as nossas palavras, com as nossas atitudes, o quanto nós somos capazes de soltar
para o mundo aquilo que nós criamos e deixar a coisa aí e crescer se tiver que crescer e diminuir se tiver que diminuir e crescer a tal ponto que ela exploda ou diminuir a tal ponto que ela suma, terminada a obra, deixa ela seguir o seu fluxo. Vamos tentar o máximo possível deixar as pessoas livres dessa grande necessidade que nós temos de sermos amados. Vamos trazer essa responsabilidade para nós mesmos. Vamos nos amar. Ok? Bom, dito tudo isso, agradeço a companhia de quem está aqui comigo. Eu vou ser o mais pontual que eu puder nessas lives, justamente pelo método que eu descobri para gravar elas aqui no Instagram. Então, se você chegou até aqui, seja ao vivo ou seja na gravação, saiba que eu te agradeço muito. É uma alegria ter você aqui comigo. E fique à vontade para fazer os comentários, seja ele qual for. Fique à vontade para me ajudar nesse trabalho, seja a ajuda que for. Seja compartilhando, seja indicando, seja comentando, seja fazendo um pix, o que quer que seja. Eu te agradeço imensamente. Você realmente não faz ideia do quanto eu fico feliz que você está aqui. Seja você quem for. Saiba que eu estou feliz com você aqui. Tá bom, gente? Então, nos vemos novamente semana que vem. Nos vemos no encontro para o texto de número 18. Ok? Um grande beijo para você, fica bem, boa noite, até a próxima.